E aí, meus amigos, bom ou não? Hoje, 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Fica aí minha camisa mais próximo que eu consegui chegar de alguma coisa roqueira. Música é sempre bom, mas eu tenho a minha quedinha pelo rock nacional, gente, adoro. Mas também achei muito apropriada a minha camisa para falar do tema que vamos falar hoje. Vamos falar de Foro de São Paulo. Eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes várias pessoas falando sobre o Foro de São Paulo. Mas a pergunta é, você sabe o que é o Foro de São Paulo? E qual o seu plano diabólico para a América Latina? Não queria estragar o seu sábado, meu amigo, com esse assunto, mas é importante e você vai entender tudo. Bora lá! O assunto Foro de São Paulo voltou com tudo no dia de hoje. Mas por quê? Porque Eduardo Bolsonaro protocolou o pedido da CPI do Foro de São Paulo. Em seu Twitter, o BolsoKid postou: assinei hoje, no caso no dia 11 de julho, o requerimento para a criação da CPI do Foro de São Paulo, junto com o presidente civil da Frente Cidadã, Maciel Joaquim. O Foro de São Paulo, cujo um dos integrantes é o PT e aliado de Maduro, e Farc. Eu tenho certeza que muita gente, muitos canhotinhas, vão falar que isso é coisa da direita delirante. Pra você que acha que a gente tá delirando, dá uma olhadinha. Companheiros e companheiras, é com muita alegria que dirijo essa mensagem fraterna aos participantes da 22ª reunião do Foro de São Paulo. Quero saudar a todos vocês, na pessoa do querido amigo Salvador Sanches Serem, presidente da República de El Salvador. Saúdo também a Frente Farabundo Martí, de Libertação Nacional, e todo o povo salvadorenho. Há 26 anos, o Fórum de São Paulo tem sido uma referência fundamental da América Latina na defesa da democracia e da transformação social. O Foro de São Paulo foi criado em 1990, pois após a queda da União Soviética, o pessoal viu que estava sozinho, sabe? Então, Lula e Fidel Castro tiveram a brilhante ideia de fazer um grupinho, e esse grupinho tinha qual intenção? Fazer a esquerda ascender ao poder e, uma vez chegando ao poder, ajudar os seus amigos que ainda não tinham chegado. Olhando por essa lógica, é muito fácil da gente entender por que o Brasil não fez grandes acordos com grandes potências. Com quem que o Brasil, sabe, ficou best friend? Venezuela, Colômbia, Bolívia, Cuba, os amiguinhos tudo Foro de São Paulo. Você acha que é uma coincidência? Não, filhinho, eles estão lá se financiando, um ajudando o outro. Na verdade, eu acho que pode ter nascido aí o lema ninguém solta a mão de ninguém. O Foro de São Paulo, acima de tudo, ele é um pacto ideológico. Isso é gravíssimo, porque eles colocam a ideologia acima da soberania nacional. Então, as decisões do presidente dentro desse grupinho ficam comprometidas, porque ele não está visando o bem do país, sabe? Ele está visando a ascendência ideológica, a implantação ideológica do que eles acreditam. E isso fica muito claro quando a gente está observando os governos do PT, onde a gente não via uma política de Estado, a gente via uma política claramente partidária, sabe? Não era o Brasil, era a esquerda. O Foro de São Paulo tem esse nome porque a primeira reunião do grupinho foi realizada em São Paulo, sabe? Foi onde juntou todo mundo e falou, gente, nós temos que andar junto no recreio. Esse foro, como eu disse, ele não é composto apenas por partidos, mas vamos falar aqui quais são os partidos do Brasil que estão dentro desse grupinho. PDT, PCdoB, PCB, Partido Pátria Livre, PPS, PSB e, claro, o PT. Além dos partidos, como eu disse, está lá as Farc, que é as Forças Revolucionárias da Colômbia. Gente, o pessoal da esquerda tenta dar um nome bonitinho para as Farc, mas na verdade eles são terroristas, narcotraficantes terroristas. Um dos lemas do Foro de São Paulo era muito Paulo Freire, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Isso foi dito por Lula, seu Luiz Inácio Lula, sabe, presidiário. E aí a gente tem que analisar o porquê que o Foro de São Paulo foi considerado, sabe, uma coisa conspiratória durante muito tempo. A
imprensa teve um papel crucial nisso, porque ela abafou, sabe, esses encontros. E isso tinha que ser sigiloso, porque eles tinham que se encontrar sem deixar que a população visse que estava rolando ali interferências partidárias externas dentro do seu próprio país, porque isso poderia dar problema. Nós sofremos durante muitos anos uma interferência política dentro do nosso país, através do Foro de São Paulo. E o Lula negou isso durante muito tempo, como a gente viu na entrevista com Boris Casoy. Ele não queria que ninguém soubesse, sabe, dos planos, tramóias e segredos. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Mas em 2005, como a esquerda já estava consolidada no poder em diversos lugares, não tinha mais por que guardar segredo, né? Aparentemente estava todo mundo feliz com seu presidente canhota. Mas durou pouco, tá? Durou pouco, porque assim foi caindo um a um. E hoje a gente vê essa tendência mundial, sabe? A gente vê o mundo dando uma virada à direita. Porque o pessoal experimentou a esquerda e falou, cara, é bad, é ruim, não rola. O exemplo real que a gente tem do que a esquerda é capaz de fazer com o país é a Venezuela. O Chaves pegou a Venezuela numa ascensão, assim, depenou a Venezuela, entendeu? Porque os caras, os presidentes, o pessoal da cúpula da presidência na Venezuela, os caras é muito rico, mas a população tá comendo cachorrinhos. A esquerda fracassou completamente. Isso nos leva à postagem do nosso presidente Jair Bolsonaro hoje. Veja o que ele postou no Twitter. Esse vídeo não vazou por acaso. Nele nunca se viu tantas pessoas do mal, inimigas da democracia e liberdade juntas. É o jogo do poder. A vitimização do PT é uma das últimas cartas do Foro de São Paulo, em Caracas, na Venezuela, de 24 a 28 de julho. O Getúlio, há 70 anos atrás, teve uma clareza que nós não tivemos, né? De pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante, uma arma do povo, como se dizia da velha última hora, né? Nós não fizemos nem isso, nem nada. Preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro, encher o bolso deles de concessões, porque nós tínhamos a SECOM e tinha o Ministério das Comunicações. Portanto, com uma mão nós dávamos mais e mais licenças de canais e rádio e tal, e do outro lado davam muito dinheiro para eles. E a nossa gente, eu já não sei se já falei para vocês, mas pasmem, o governo Lula foi o governo que mais fechou rádios comunitárias, o primeiro governo Lula. Então fica difícil, fica muito difícil você falar em comunicação com o povo quando você não fala com o povo, a não ser nos momentos eleitorais ou pelo carisma do presidente. Se a gente cair, estamos caindo sobretudo pelos acertos nossos, por termos contrariado os grandes interesses do capital. Isso para mim tá muito evidente. Agora, por outro lado, é inegável que nós, de alguma forma, facilitamos a estrada deles através de erros graves. Vocês não sabem o quanto era difícil fazer um ministro do PT receber os movimentos sociais, porque dava a impressão que era uma gente que vinha atrapalhar a nós que somos os donos da verdade. Um quase prazer em dizer não para os nossos e uma triste inflexão perante os poderosos. Então isso, nós vamos ter que botar isso na balança. Sem falar, evidentemente, na naturalização dos métodos de fazer política, que a gente acabou assimilando de maneira muito forte a crítica, o que não nos levou a fazer a reforma política, mesmo quando, depois do Mensalão, a gente tinha levado uma porrada terrível, com a dor de ver companheiros presos e tal. Então, tudo isso, eu acho que faz parte de um processo que não é de autoflagelo, mas é de ter a clareza de rompermos com os nossos erros. Pois é, né? Não preciso comentar muita coisa sobre esse vídeo não, né? Ele por si só já fala muita coisa. E dói saber que temos pessoas ainda que apoiam porque vocês são assim. Mas gastar dinheiro público para corroborar sua própria ideologia é uma coisa que a gente já sabia. A gente tem isso no Foro de São Paulo, em todos os lugares que adotaram, sabe, esse grupinho
Mas a Isto É fez questão, sabe, nem é muita coisa, é só pra mostrar que não existe petista grátis. Dinheiro público banca o Lula livre. Sim, meu amigo, dinheiro público. O pessoal do Lula livre, sabe aquela resistência que teve lá no ato antes da prisão do Lula? Dinheiro público. Você pagou a resistência do Lula livre, sacou? As passagens aéreas da Dilma, da Gleisi, do Lindbergh tentando visitar o Molusco preso, aquele acampamento em frente à PF, onde o Lula está residindo, também foi bancado com o seu dinheiro. Usaram o seu dinheiro para poder alugar sala para fazer reunião de MTST, CUT e demais siglas, para contratar segurança, para comprar pão de queijo, sim, para comprar pão de queijo para a militância. E a gente pagou por isso. Você, meu amigo, que levanta sua bunda todo dia cansado, que mais fica no trabalho do que em casa, que paga seu imposto religiosamente, você pagou o protesto fracassado do Lula livre. Ai, gente, é difícil não sentir raiva, viu? É muito difícil. Vamos pensar que isso é o grito dos desesperados? Que essa agonia que a esquerda está vivendo é os últimos suspiros? Porque vimos o senhor Verdevaldo ontem tentando fazer um comício lá em Paraty e, gente, foi difícil, viu? Olha aí, a manifestação de apoio ao governo aqui no coração da Flip, galera! 20 mil pessoas se juntaram para falar "sai daqui, Verdevaldo", ao som de pavão misterioso, de hino nacional e vem pra rua. Os caras também soltaram rojão e gritaram e berraram porque, Verdevaldo, o senhor é persona non grata. Você fica preso ali no seu mundinho de Twitter que ganha 3 mil curtidas num post e acha que o senhor é o bambambam da bala chita. Seus momentos também estão contados, senhor Verdevaldo, porque ninguém mais liga pra você. Ninguém mais liga para a esquerda. E é por isso que essa CPI do Foro de São Paulo vai ser a tampa do caixão. E é por isso que temos que falar sobre isso hoje, gente. É muito importante o seu apoio para essa CPI, porque a gente viu o que a esquerda é capaz de fazer com o país. Olha o nosso exemplo aqui do lado dos nossos vizinhos. Olha o que quase aconteceu com o Brasil. E é por isso que precisamos do senhor Bolsokid, senhor Eduardo Bolsonaro, aqui para bater de frente, porque a gente precisa fazer esse sepultamento de vez. Eu desconfio que agora vai, hein? E você, meu amigo, o que você tá achando dessa CPI do Foro de São Paulo? Acha que vai rolar? Acha que a gente vai conseguir apoio suficiente dos deputados pra gente conseguir abrir de fato essa CPI? Imagina Zé Dirceu falando nessa CPI. Eu quero ver. Faz acontecer, senhor, faz acontecer. Me conta a sua opinião, porque eu quero saber. Pra gente encerrar esse assunto político, acabei de receber nesse momento bomba. O Alan do Terça Livre postou o seguinte no Twitter: vem bomba pra cima do Intercept PT, brincou de espião no país errado, com o governo errado, com o Ministério Público Federal errado, com o Ministro da Justiça errado e pagarão por isso. É tudo que posso dizer. O DCE jornalístico de Curitiba achou que o país não mudou. Ai, gente, senti firmeza, senti afronta. Adorei. Alan, adorei. Estou me coçando. Que será que vem por aí, hein? Que será que vem por aí? Não sei, mas já curti. E nesse momento de alegria, para fechar o vídeo, temos o vencedor do nosso Mente Criativa, que hoje vai para... O que é um hacker? By Dilma Babuíno Cracudo Rousseff. Se há vazamentos, tem hacker. Se hacker tem um computador, esse computador tem um usuário. Logo, esse usuário seria um hacker? Dilma Babuíno Cracudo Rousseff. Ô, gente, pelo menos a gente se diverte com a Dilma, né? Vamos pensar em tudo de ruim que aconteceu, não? Vamos pensar nas pérolas que ela deixou? É o que a gente tem, gente. Vamos nos apegar nisso. Momento beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo pra Eliane Dias e a Mamis Francisca Dias de BH, pro Adailton Leite, pro Samuel e Rafael Teixeira de Portland. Pro Carlos Vale, da Flórida, pra Maria Delice Severino, pra Laine Nunes e a família de Araras, pra Eulália Eduardo, Paulo Antunes de Floripa, pra Thaís Araúna e pra Lúcia Novaes de Guarapari. Gente, um beijo!
E é isso, gente. Precisamos estar sempre vigilantes. Eu tô muito otimista com essa CPI do Foro de São Paulo, porque eu acho que vai ser reveladora. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e vamos torcer para que seja em breve. Se você ainda não me segue nas redes sociais e quiser seguir pra gente ficar mais pertinho, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve e deixa seu like, porque acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijo, galera! Fui!